paz seja convosco, igreja. A paz seja com cada um dos irmãos. A paz que excede a todo entendimento seja com cada um em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra do Evangelho. Mais uma vez o Senhor nos concedeu essa misericórdia. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que a paz de Deus que excede a todo entendimento, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Saudações de paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma honra mais uma vez, um privilégio estar aqui para compartilhar um trecho da palavra de Deus. Eu quero ler a Escritura, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para corrigir, para ensinar, instruir, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado por Deus para toda boa obra. A Escritura diz, livro de João, capítulo 10, versículo 1: na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por uma outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, sairá e achará pastagens. Ora, o ladrão vem senão a matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é o pastor, de quem também não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas, foge, o lobo as arrebata, as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim também, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Essas são palavras fiéis de Jesus Cristo. Essa é uma declaração de Jesus Cristo sobre o verdadeiro pastor. Jesus, ele dá as características do verdadeiro pastor, do bom pastor, do mercenário. Ora, o mercenário não tem cuidado das ovelhas, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. O bom pastor entregou a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, de forma alguma, porque a Bíblia diz que então ele vê o lobo aproximando-se e ele foge porque não tem cuidado algum das ovelhas. Jesus é o bom pastor. Todavia, há aqueles que apacentam a si mesmos, vivendo no erro, apacentam-se no erro, no engano. E há aqueles que seguem os mercenários,
falso pastor, de qual também não são as ovelhas. Mas Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. Quem é o seu pastor? O que importa é Jesus ser o nosso pastor. Eu sei que muitas pessoas acreditam no Salmo, o Salmo do bom pastor. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, deitar-me faz em verdes pastos. Jesus de fato é o verdadeiro pastor, nos faz descansar em verdes pastos. Mas porém, infelizmente, tem muitas pessoas que confiam mais em homens do que no próprio Jesus Cristo, confiam mais em pastores com títulos do que no verdadeiro pastor. Jesus, ele vai dizer que o mercenário, ele entra pelas portas do fundo, ele entra por outra parte, ele vai entrar por uma outra parte a qual Jesus Cristo, ele não abriu a porta. Essa palavra de João, ela revela a verdade sobre os dias em que nós vivemos. A terra está cheia de falsos pastores, mas todavia a Bíblia, ela nos garante que isso seria um dos sinais da vinda de Jesus. Quando nós estamos pregando isso, significa que de fato o que Jesus falou está se cumprindo. Virão muitos em meu nome, enganarão a muitos. Quando nós estamos dizendo muitos, é porque de fato são multidões e multidões caminhando para a perdição. São multidões e multidões vivendo no engano e se esquecendo do verdadeiro pastor, o qual é Jesus Cristo. Nenhum outro teria coragem ou daria a vida por você. O seu pastor jamais daria a vida por você. O Macedo jamais daria a vida por você. E se Deus pedisse para escolher entre as ovelhas e o dinheiro, ele sempre escolheria o dinheiro, como Jesus, ele contou na parábola do jovem rico: vende tudo que tem, dê aos pobres, e então venha você e me segue. Ele não quis seguir Jesus, ele quis a riqueza, ele não quis saber do reino de Deus, ele quis saber do reino da terra. E de fato, Jesus falou: quão difícil é que um rico entre no reino de Deus. É mais fácil o cabelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aleluias. As palavras de Jesus Cristo, elas são como uma espada. Essa palavra, ela é como uma espada penetrando entre juntas e medulas, entre as intenções más do coração. A carne divide entre o espírito. Os desejos da carne se dividem entre os desejos do Espírito, entre a vontade de Deus colocada em nós e a vontade de nosso coração. Por isso que é nascido da carne, inclina-se à vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito, inclina-se à vontade do Espírito. Não te maravilhes de dizer que é necessário nascer de novo, disse Jesus Cristo. A palavra do João, de João 10, Jesus, ele está definindo bom pastor, e ele diz: na verdade eu digo a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por uma outra parte, é ladrão e salteador. Quem abriu as portas para os pastores que hoje nós temos em todas as partes, em diversas denominações sendo abertas em diversos lugares? Quem abriu a porta? Será que Jesus abriu a porta? Será que Jesus Cristo abriu a porta do curral das ovelhas? Porque há muitos que compram diplomas, há muitos que se intitulam a si mesmos, há homens que levantam outros por interesse. É hora de se despertar, porque Jesus, ele está às portas. Ele disse: virão muitos em meu nome e dirão: eis que Cristo está ali, Cristo está aqui. Não vá, não deis crédito. Ele diz: Jesus está aqui hoje, Jesus vai estar aqui hoje, Jesus está aqui agora. Mas Jesus, ele diz, quando disserem: eis que Cristo está ali ou aqui, não deis crédito, porque certamente não devemos dar ouvidos aos enganadores. Mateus 24. Essa é uma palavra que Jesus Cristo, ele profetizou sobre a sua vinda. Haveria falsos cristos, falsos profetas, haveriam mercenários, e assim a palavra de Deus, ela nos diz que já é a última hora.
Jesus fala assim: porém, na verdade eu digo a vocês que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Ora, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é a porta? A porta é Jesus Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á, sairá, achará pastagem. Jesus é a porta das ovelhas. Aquele que não entrar por Jesus Cristo é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela verdadeira porta, mas por outra parte, é ladrão e salteador. Existem muitas formas de se chegar até as ovelhas. A primeira forma é entrar pela porta principal, é pelo curral das ovelhas. E quem pode abrir a porta é somente o verdadeiro pastor. Mas existem outras formas, pulando a cerca, entrando pelos fundos. Mas todavia Jesus ele diz: aquele que entra por outra parte, mas não entra pela porta das ovelhas, é ladrão e salteador. Quando Jesus ele levanta o homem, ele entra pela porta. Ele não precisa de diploma, ele não precisa de anel de teologia no dedo, ele não precisa de alguém derramar óleo na cabeça, não precisa de alguém intitular e colocar um broche no seu peito e falar que você é um pastor. Ele não precisa receber salários para poder apacentar a ovelha. Quando Jesus levanta o homem e de fato ele recebe Jesus Cristo como o seu pastor, assim a Bíblia diz que de fato esse entrou pela porta. Jesus é a porta. Quando Jesus levanta o homem verdadeiramente, ele tem amor pelas almas. Mas há outros que têm amor pelo dinheiro, e esses não são de Cristo, e em Cristo não estão. São mercenários. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que trabalha por interesse. O mercenário é aquele que é contratado para poder exercer qualquer função. E o mercenário ele faz qualquer coisa pelo dinheiro. E é por isso que a Bíblia diz: ora, o mercenário ele não tem cuidado das ovelhas. O mercenário ele, na verdade, o interesse é o dinheiro, é o lucro, é a arrecadação, e não é as ovelhas. Por isso Jesus fala: o mercenário não tem cuidado das ovelhas. É porque é mercenário, é porque o negócio é o dinheiro e não é a alma, não é o reino de Deus, mas é o reino de Mamon, é a riqueza. E aí Jesus vai dizer que ou servimos a Deus ou a Mamon, ou agradamos a Deus ou agradamos a Mamon. É uma questão de escolha, e muitos estão escolhendo Mamon, muitos estão servindo o reino de Mamon, muitos não estão seguindo o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor morreu numa cruz e está vivo pelos séculos dos séculos, pois ressuscitou após o terceiro dia. Mas o mercenário coloca o diploma na parede e fala que alguém o levantou, mas se de fato não foi Jesus Cristo quem levanta, ele não entra pela porta, ele não vai entrar pela porta. Naquele dia Jesus dirá: apartai-vos de mim, vocês que têm praticado a iniquidade. Muitos dirão: em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, fizemos muitas coisas. Mas ele dirá abertamente: apartem-se de mim, vocês que têm praticado a iniquidade, para o fogo eterno. Pode ter diploma, pode ter anel no dedo, mas pastor não é definido como título, não é homem que levanta, não é um cargo, não é uma profissão, não é uma forma de ganhar dinheiro, não é uma forma de abrir templos como se fosse empresa. Mas Jesus fala que o verdadeiro pastor ele deu a vida pelas ovelhas, ou seja, o verdadeiro pastor se chama Jesus Cristo. O verdadeiro pastor, ele ressuscitou após o terceiro dia. O verdadeiro pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, e o lobo não arrebata da mão de Jesus Cristo de forma nenhuma, porque de fato ele tem cuidado. E assim a Bíblia vai dizer que Jesus ele deixou então as 99, em busca de uma ele foi, porque ele tem cuidado das ovelhas. Essa parábola, quando Jesus ele diz sobre as 99, ele está dizendo que então elas estavam ali em um certo lugar, estavam
estavam sobre um cuidado, mas Jesus vai atrás de uma porque ela estava perdida. Então quando Jesus coloca sobre o seu cuidado, ele vai atrás daquela que está perdida. Mas a Bíblia fala que o mercenário, de forma nenhuma ele tem cuidado das ovelhas, porque quando ele vê o lobo aproximando, ele foge, porque ele é mercenário. Ele só quer o dinheiro, ele não quer a alma. Mas o que a alma pode proporcionar, riquezas, luxúria, ostentação, prazeres que passam, mas Jesus Cristo ele diz que certamente aquele que não entrar pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta sobre esses dias que estamos vivendo. São sinais da vinda de Jesus e que as pessoas estão ignorando. São sinais da vinda de Cristo e que as pessoas estão negligenciando. Não adianta endurecer o coração, não adianta se envergonhar, porque naquele grande dia, aqueles que se envergonhar de mim, disse Jesus Cristo, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele. Não é tempo mais de oba-oba, ficar dizendo mentira. Ah, que Deus vai te dar isso, dá 100, Deus te dá 200, dá 300, Deus te dá 600. É tempo de anunciar o que está escrito na Bíblia, e não mentiras, não heresias, e não prosperidades financeiras, onde Jesus Cristo não prometeu, nem bênçãos financeiras, onde Deus não prometeu. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, ela permanece para sempre. O Evangelho diz que então o porteiro ele abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e então ele traz para fora. O porteiro ele tem que abrir a porta para que as ovelhas possam sair. Todavia Jesus ele compara as ovelhas como aqueles que seguem a ele. Todavia o bom pastor se chama Jesus Cristo. As ovelhas são aquelas que seguem a voz de Jesus Cristo. E como ouvir a voz de Jesus Cristo em meio a tantas vozes que tem neste mundo hoje? Qual que é a voz de Jesus Cristo em meio a tantos homens que dizem que Deus está falando, em meio a tanta engano onde dizem que Deus mandou falar? Qual que é a voz de Jesus Cristo? Jesus ele diz: quem ouve as minhas palavras e assim guarda, então estará em mim e eu estarei nele. Aquele que ouve e guarda as minhas palavras, este é o que me ama. A forma que Deus fala conosco é por meio da palavra. Quando nós ouvimos a sua palavra, a palavra de Deus, Deus está falando conosco. E quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, Deus está sendo rejeitado. Muitos estão virando as costas para Deus, muitos estão virando as costas para o Senhor Jesus Cristo. Mas assim convém que aconteça. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas homens amaram as trevas mais do que a luz que é bendita. A porta das ovelhas é a única forma de entrar e encontrar o bom pastor. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. É a única forma de encontrar Deus, entrando pela verdadeira porta, a principal porta, que é Jesus Cristo. A única forma de encontrar o reino de Deus é entrando por Jesus Cristo. Onde encontrar Jesus? Jesus, segundo a sua palavra, diz: onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, certamente ali estarei eu presente. A palavra de Deus vai dizer que lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos todos unânimes. Então o Espírito Santo desceu sobre eles como um fogo veemente, impetuoso. Ou seja, onde há pessoas de fato com o coração voltado para Deus, ali Deus está. Deus pode estar em qualquer esquina, Deus pode estar em qualquer lugar. Deus não se limita a paredes, Deus não se limita a construções, Deus não se limita ao comodismo do ser humano, ao conforto que o homem busca. Mas Deus, Ele nos tira da nossa zona de conforto. E assim a Bíblia diz que certamente aquele que quiser seguir a Jesus Cristo não deve olhar para trás, mas deve deixar tudo e seguir após Ele. Deixe os mortos sepultar os mortos, basta cada dia o seu próprio mal, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não estejam preocupados quanto o dia de amanhã, nem solícitos quanto o que há de comer, beber, vestir, porque digo que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu próprio mal. O bom pastor te chama, e ele tem pressa, porque o tempo ele está próximo.
bom pastor te chama, pois o tempo está se aproximando. O bom pastor, ele ressuscitou, mas ele virá como leão, ele virá como justo juiz, ele virá. E assim a Bíblia diz: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus é o bom pastor, mas ele é chamado o Pai da eternidade. Ele é chamado o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Ele é chamado o Príncipe da Paz. Ele é chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E o bom pastor deu a vida pelas ovelhas, continua dando a vida pelas ovelhas, e de forma nenhuma as ovelhas seguirão a voz de um estranho. É uma particularidade que nós podemos compreender. Qualquer pessoa que já apacentou ovelhas, animais, ovelhas, sabe que elas não virão a voz de um estranho. O estranho pode falar e falar, elas não seguirão, elas não irão adiante, elas não seguirão seus passos. Mas quando alguém de fato está em Jesus Cristo, quando de fato alguém é ovelha de Jesus Cristo, ele ouve e segue as palavras de Jesus Cristo, e ele não vai ouvir um estranho, um mercenário, um falso profeta, um enganador, porque Deus dá discernimento. A ovelha sabe discernir a voz do bom pastor, mas muitas pessoas hoje não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, ou seja, entre o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é. Qualquer pessoa hoje que está com a Bíblia na mão e falando o nome de Deus, as pessoas falam que ali Deus está. Aonde a Bíblia fala que há o temor de Deus, aonde a Bíblia diz que há o Espírito Santo de Deus, ali Deus está. Ali Deus, certamente, Ele opera a sua vontade. Mas a Bíblia vai dizer que os seus caminhos e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobre os seus ouvidos, para que não sejam ouvidos por Ele. Muitas pessoas estão caminhando distante de Deus. Infelizmente o diabo tem enganado o coração de muitas pessoas, falando que Deus está no coração, mas não está. Dizendo que Deus está no coração, dizendo que caminha com Deus, que é Deus no céu, e é Deus no seu coração. É na verdade, Deus só está no céu e distante do seu coração, como diz o Isaías: os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Cuidado, tem caminhos em que Deus jamais estará. Deus jamais estará entre a embriaguez, entre os que se embriagam, jamais estará entre os adúlteros. Deus jamais aprovará o que é errado, jamais Deus aprovará aquilo que é imoral, o que é profano. Os adúlteros, a Bíblia diz que certamente não herdarão o reino de Deus. Por isso certamente arrependam-se, porque não é em todo lugar que Deus Ele está, que Deus Ele quer habitar. A Bíblia fala que os céus é o lugar do descanso, é o lugar de morada de Deus, a terra é o estrado dos pés de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus certamente Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Se há verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, ali Jesus Ele está, ali está o bom pastor. O bom pastor é Jesus Cristo. Cidade de Goiânia deixa de idolatrar pastores, de idolatrar homens. Moradores da terra, deixe de idolatrar homens. Não toca no ungido de Deus, não toca na noiva de Deus, não toca no servo de Deus. Quem disse que mercenário é servo de Deus? Quem disse que quem usa a noiva de Cristo para poder prostituir, ganhando, lucrando, fazendo negócio, é homem de Deus? O próprio Evangelho de Jesus diz e vai dizer para não dar ouvidos a espíritos enganadores, para não ouvir após outros. Jesus mesmo Ele está dizendo: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas seguem, mas elas não ouvirão um estranho. As ovelhas de Jesus não ouvem um estranho. A ovelha de Jesus Cristo, ela vai em busca dos verdadeiros passos verdejantes. A ovelha de Jesus Cristo, ela tem que ir em busca da palavra de Deus. Por isso que muitos estão errando, estão caindo na mão de mercenários, porque trocaram a palavra de Deus, ou seja, trocaram a verdade pela mentira, trocaram a Bíblia por filosofias vãs de homens, trocaram a Bíblia por mensagem de autoajuda, trocaram a Bíblia por coach, motivação, trocaram a palavra de Deus, o verdadeiro pastor
por mercenários que querem o seu dinheiro, trocando Jesus Cristo por mercenários que fundam igrejas próprias para o seu próprio benefício, para o seu enriquecimento, quando na verdade Jesus deu a vida pelas ovelhas, e ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário ele foge quando vê o lobo se aproximando. O mercenário, ele, na verdade, ele tira a lã da ovelha, ele tira a gordura, e na verdade o mercenário não tem cuidado da ovelha, mas antes explora a ovelha, mas antes deixa a ovelha ferida. E assim estão as pessoas hoje, defendendo o mercenário e deixando o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. As pessoas já não sabem mais discernir entre o bom pastor e o falso pastor, entre o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, e o falso pastor, que é mercenário, que ganha salário. Jesus não levantou o homem para isso, para poder apacentar as suas ovelhas como se fosse uma profissão remunerada e ganhar salários exorbitantes. Pessoas ganhando 20 salários mínimos, pessoas ganhando 7 salários mínimos, para poder ficar sentado em cima de um púlpito, vendo o povo entregando seus dízimos, entregando suas ofertas. Cuidado! Leia a Bíblia, examine a Escritura, coloque em prática a palavra de Deus, busca pela verdade. A verdade é a palavra de Deus, e a verdade ela liberta, a verdade manifesta aquilo que está em oculto. A verdade é a palavra de Deus, pois disse Jesus Cristo: santifica-os, Pai, na tua palavra, pois tua palavra é verdade. Ninguém aqui está generalizando e dizendo que todo mundo não presta, que todo mundo é falso pastor, que todo mundo é mercenário, não. Aqui a Bíblia está nos mostrando a saber, está nos ensinando a discernir quem é o falso pastor e quem é o verdadeiro pastor. Todavia existem aqueles que dão a vida pelas ovelhas e que de fato se dispõem ao reino de Deus, mas existem aqueles que usam o nome de Deus em vão, que usam o nome de Deus para lucros, usam o nome de Deus para proveito próprio. Mas Jesus Cristo, ele diz que cada um receberá a sua recompensa. O nosso papel aqui é apenas propagar o que está escrito na Bíblia, te dar o destino que é Jesus Cristo, te mostrar o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é mais importante do que qualquer religião, é mais importante do que qualquer coisa que se diz ser sagrada, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, faz divisão entre juntas, medulas, e é apta para discernir as boas intenções das más intenções que estão no coração do homem. Fiéis são essas palavras, e Jesus continua dizendo ainda mais: mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. De modo nenhum. Jesus estava falando em parábolas. Embora muitas pessoas não compreendiam o que Jesus dizia, hoje nós já sabemos o que Jesus disse, porque Jesus nos deu o discernimento, porque alguém veio e pregou para nós o discernimento, o entendimento que Deus deu. E Jesus, ele se manifesta como verdadeiro pastor, e ele mostra para nós que quando nós seguimos as suas palavras, nós somos ovelhas dele. Quando nós não ouvimos as palavras de Jesus Cristo, não praticamos as palavras de Jesus Cristo, nós estamos buscando praticar a palavra de algum homem que diz que foi levantado por Deus, que diz que ele é a voz de Deus, que diz que ele é um profeta ungido de Deus, intocável. Assim estão trocando o verdadeiro pastor Jesus por um mercenário que é um homem que é tão errante, tão falho quanto você, quanto eu, quanto todos nós. É assim hoje, irmão. As pessoas, elas têm até medo de falar contra as más obras dos malfeitores, os mercenários, os falsos profetas, porque criou-se um medo em dizer que todos eles, por mais que eles estejam no erro, eles são homens de Deus, são ungidos de Deus, e não é. Por mais que Deus levantou o homem, mas se ele caiu, a Bíblia diz que ele deve ser exortado, deve ser corrigido, e aqueles que certamente têm consentimento nas suas práticas, também fazem culpado juntamente com eles. Ou seja,
seja, aqueles que seguem a eles também fazem culpados junto com eles. Hoje é normal defender quem está vivendo o erro, pastores que estão enganando, que estão vivendo na prática do erro, estão usando o evangelho para fazer lavagem de dinheiro, estão fazendo lavagem cerebral na mente do povo, fazendo a fonte de negócio e lucro, a palavra de Deus, usando sua fé para poder arrecadar dinheiro, dizendo que Deus quer 100, que Deus quer 200, que Deus precisa do seu dinheiro. Só que na verdade as pessoas, elas estão perecendo, estão sendo destruídas porque têm rejeitado o conhecimento de Deus, porque têm trocado a palavra de Deus pela palavra de homens. Não pode tocar no ungido de Deus. O Saul era um ungido de Deus, o Davi também era um ungido de Deus. O Saul, ele caiu em seus pecados, mas o Davi foi lá exortar o Saul para se arrepender, e foi dizer: porventura não tem um Deus vivo em Israel, para que você possa ficar procurando videntes, feiticeiras? Deus porventura tem prazer em sacrifício? Antes, melhor obedecer do que sacrificar. O Davi também caiu em adultério, em seguida de um assassinato premeditado. Mas foi lá o profeta Natan dizer para ele: você pecou contra Deus. Todavia as pessoas defendem os pecados daqueles que estão enganando, os chamados falsos pastores, os chamados homens de Deus, achando que isso é defender a unção. Na verdade, aquele que está no erro, a Bíblia diz que se ele for convertido do seu erro, então você livrará uma alma. Mas enquanto você ficar dizendo que é ungido de Deus, que não pode falar nada, tem que deixar, porque é Deus que vai julgar, é Deus quem julga. Você naquele último dia vai estar junto com Ele para ser condenado com Ele, porque teve parte nas suas más obras, porque não fez a sua parte de servo de Deus, de denunciar as obras das trevas. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, intrepidez de espírito e moderação para ir e anunciar. E assim Deus, Ele nos dá o espírito de ousadia para dizer a verdade. Hoje falar a verdade é ferir. Não pode bater na rocha. Moisés bateu na rocha e Deus o castigou. Sim, Jesus é a rocha. E quem diz que quem está firmado sobre a areia está firmado sobre a rocha? E quem diz que quem está vivendo um evangelho anátema está na rocha? Quem diz que quem está pregando um outro evangelho diferente deste é noiva do Cordeiro? Quem diz que quem entrou por outra porta, a qual não é Jesus Cristo, é servo de Deus? A palavra mais usada hoje é: não toqueis os meus ungidos. Não pode matar o ungido de Deus, é claro que não pode. Não pode ferir o ungido de Deus, é claro que não pode. Mas o ungido de Deus, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser advertido enquanto ele está em vida, para que ele possa se salvar, para que ele possa também obter arrependimento. E assim muitas pessoas hoje estão dando ouvidos aos espíritos enganadores, como diz a palavra de Deus. Lê a Bíblia, eu fico com a Bíblia, siga o verdadeiro pastor. Jesus é o verdadeiro pastor. Mas nós precisamos de um homem para nos guiar, para nos ensinar, para liderar sobre nós. Todavia os homens, eles sentem essa necessidade de serem guiados por outros homens, de serem, na verdade, direcionados por outros homens. Mas Jesus Cristo, na verdade, ele diz: eu sou o bom pastor. Mas Deus levantou pastores na terra, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Deus, ele deu dons, ele distribuiu como dons, não como profissão, não como título. Ser pastor, ser presbítero, ser evangelista não são títulos hierárquicos, não são profissões, são dons que Deus dá. Quem evangeliza está exercendo um dom, quem prega está exercendo um dom, quem apacenta o rebanho de Cristo está exercendo um dom de Deus que foi dado. As ovelhas todavia pertencem a Deus, elas não são da Assembleia, elas não são da Universal, não são da Deus Amor, não são da Quadrangular, não é do
do pastor A, pastor B, ciclano, fulano, mas sim de Jesus Cristo. As ovelhas de Jesus Cristo são aquelas que ouvem as suas palavras e seguem, são aquelas que estão firmadas na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Por isso nós não temos medo de estar batendo na rocha, porque nós sabemos discernir quem está na rocha e quem não está. A Bíblia fala que cada pessoa é conhecido pelo seu fruto. Cada pessoa é conhecido pelo seu fruto. Cada árvore má não pode dar fruto bom, a árvore boa não pode dar fruto mau. Por isso Jesus ele diz: se vós não produzir frutos dignos de arrependimento, certamente não poderão herdar o reino de Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos. Produzam frutos de arrependimento diante de Deus, e não seja presunçoso. A presunção ela é má. Muitas pessoas presumem de si mesmo. Mas ali acontece curas, sempre presumindo alguma coisa, dizendo: mas isso é assim, isso está certo, isso não está errado, isso é assim, isso é desse jeito. A presunção do coração do homem o leva ao engano, porque há caminhos que parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia nos dá as características do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor ele sempre vai dar a vida pela ovelha, e ele deu a vida pelas ovelhas há mais de 2000 anos atrás. Ele ressuscitando dentre os mortos, trazendo em suas mãos a chave da vida e da morte, trazendo em suas mãos a coroa da vida eterna para aqueles que vencerem. E essa palavra vai dizer em João 10 que as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas de modo nenhum seguirão a voz do estranho, de forma nenhuma. Você pensa que quem está seguindo um mercenário da vida como Edir Macedo, como Malafaia da vida, é ovelha de Cristo? Você está muito enganado. Você pensa que uma ovelha de Cristo, ela vai deixar de ouvir as palavras de vida eterna de Jesus a se tornar escravo da mentira? De forma nenhuma. Você pensa que a ovelha de Cristo, ela vai trocar os verdes pastos por pastos secos, por esterco? De forma nenhuma. E muitos estão trocando os pastos verdejantes, a palavra de Deus, por esterco. Teologia da prosperidade, teologia da cura, e na verdade são esterco. Na verdade são esterco, apenas promessas humanas. Que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, que Deus está pedindo isso, e que Deus está fazendo aquilo, e que Deus está mandando isso e disse aquilo, e que quer isso e quer aquilo. Esterco. As pessoas estão trocando os pastos verdejantes, a promessa de Jesus Cristo, a vida eterna, o reino de Deus, por esterco. Promessas e mais promessas, riquezas e prosperidades. Não é a promessa de Jesus, isso é esterco. É isso que mercenário tem para oferecer, esterco. É isso que falsos profetas têm para oferecer, esterco. Porque na verdade são mercenários. Tudo que faz é por interesse, é pelo dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem interesse algum. Aí Jesus ele fala que o mercenário jamais vai ter cuidado da ovelha, e quando ele vê o lobo se aproximando, então ele vai fugir. Quem é o lobo? É o diabo. E o mercenário é o falso pastor, que não tem cuidado da ovelha. Jesus, porém, ele vai dizer ainda mais em João 10. João 10, Jesus está dizendo: então, quando tira para fora as ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Quem é teu pastor? Jesus está dizendo que ele é o pastor, as suas ovelhas, ou seja, as ovelhas são de Cristo, e as suas ovelhas o seguem. Quem é o teu pastor? Muitas pessoas perguntam isso: quem é teu pastor? Meu pastor é Jesus. Mas não tem outro. Não, o meu pastor é Jesus. É como se um pastor com um título levantado por homem fosse mais importante do que aquele que ressuscitou dentre os mortos. É como se um pastor que tem muitos seguidores, que abre templos e que tem cargos e ganha salários, fosse mais importante do que o verdadeiro pastor, que é Jesus. É como se a submissão ao homem ela fosse melhor do que a submissão a Deus, a submissão à palavra de Deus e ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo.
Irmão, não faz isso de forma alguma diante de Deus. Isso é algo tão mal diante de Deus. Ter a submissão a homens mais do que a Deus, ter a confiança mais em homens do que em Deus. Tem que ter Jesus como pastor, mas tem que ter um homem também com título como pastor, porque senão como que você vai conhecer a Deus? A Bíblia vai dizer que ninguém mais dirá conheça a Deus, e ninguém mais ensinará um ao outro, porque a unção de Deus, ela nos ensinará todas as coisas. A unção de Deus, ela é quem nos ensina. Quem nos ensina é a unção que Deus coloca sobre nós. Quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Ele nos ensinará todas as coisas, Ele nos guiará em todos os caminhos, e Ele nos fará lembrar de todas as palavras que foram ditas. Tem professor melhor do que Ele, o Espírito Santo. Tem pastor mais fiel do que Ele, Jesus Cristo. Existe uma igreja mais fiel do que Jesus Cristo. Igreja não somos nós, igreja é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, do qual nós somos os membros. Se tão somente nele permanecemos, nós somos membros do seu corpo. Cristo é a igreja verdadeira, não somos nós. Nós apenas compomos o corpo de Cristo quando estamos nele. Igreja não é parede, não é lugares eles podem ser destruídos, mas Jesus, ele falou: contra a minha igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Quando ele estava falando da minha igreja, ele não estava falando aqui foi fundado em Roma, ele não estava falando aqui foi fundado na Grécia, em outro lugar. Ele estava falando aquela que foi crucificada numa cruz, aquela que ele disse: destrói este templo e em 3 dias eu construirei um novo. Será que as pessoas não entenderam aquilo? Que o templo que ele falava era o templo do seu corpo. Nós compreendemos que Jesus ressuscitou após o 3º dia, e a Bíblia fala que ele falava do templo do seu corpo. Eles destruíram o templo do corpo de Cristo, e a Bíblia diz que após o 3º dia ele ressuscitou. E o templo de Deus, a Bíblia vai falar em 1 Coríntios 3,16, que é o nosso corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus, e que não é proveniente de vós mesmos, mas de Deus, do Espírito Santo. Aquele que destruir o seu corpo, qual é o templo de Deus, também será destruído por Deus. Portanto, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, Ele se achegará até vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, para que Ele possa se achegar até a vós. Fostes comprados por alto e bom preço, pois glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Fomos comprados pelo preço de sangue. Devemos glorificar a Deus mais do que homens, mais do que líderes, mais do que fundadores de meras empresas que podem ser fechadas a qualquer tempo. Porque se tem CNPJ é empresa, não é igreja. Se tem que ter arrecadação para permanecer de pé, não é igreja, é empresa. A igreja de Atos, segundo a Bíblia, vai dizer que não seja por ganância, não seja por medo, não seja por obrigação, mas cada um contribua segundo o propósito que está em seu coração. A igreja de Atos, ela permanecia viva dessa forma. Elas não estavam arrecadando 10% do que as pessoas ganhavam, nem fazendo fogueira santa, e nem fazendo campanhas, e nem vendendo em bazares na porta do templo, porque quando Jesus encontrou lá em Jerusalém, eles vendendo na porta do templo, ele reprovou imediatamente aquele ato que eles estavam fazendo. Ele disse: não faça da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. Por que é covil de ladrões e salteadores, irmão? Porque tem que vender para entregar para a liderança. É uma empresa, ela gera despesa, mas ela tem que ter lucro. Se não vender na porta do templo, não tem lucro para a liderança, não tem como continuar então adiante, porque se não tem lucro, tem que fechar. Mas Jesus, ele diz: não farás da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. Mas quem que tem me roubado? Os sacerdotes. Quem tem roubado a Deus? Os sacerdotes, que falam que Deus está precisando disso, daquilo, que Deus está precisando, e da onde que Deus precisa de ar-condicionado, da onde que Deus precisa de poltronas confortáveis, da onde que Deus precisa de luz. Todavia nós temos as nossas necessidades, mas a Bíblia diz que contra a igreja de Cristo as portas não prevalecerá. É pela fé que o justo viverá, irmão. A fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Pela fé, Abraão entregou o seu filho Isaac. Ou seja, Abraão entregou o seu filho sem ter consciência de algo que ele estava vendo, sem ver.
e Deus providenciou o sacrifício. Ou seja, Jesus fala que nos últimos dias o justo viverá da fé. A igreja de Cristo, aqueles que estão em Jesus, pessoas que estão de fato em Jesus Cristo, elas são sustentadas pela fé. Sim, trabalha e Deus provê, trabalha e Deus faz aquele pouco se tornar muito, trabalha e Deus faz você ser próspero com o salário mínimo, com o tanto que você tiver, Deus te faz próspero, com o tanto que você conseguir arrecadar, Deus te faz próspero. Isso é a maior prosperidade, irmão. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos, tendo que comer, beber, estejam com isso contentes, pássaros não plantam, não colhem, mas Deus dá o sustento cotidiano. Paulo diz: eu sei estar abatido, como também sei estar feliz, eu sei ter fome, como também sei ter fartura. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver com o que tenho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Jesus é o verdadeiro pastor, qual guia nossas vidas e rege nossos caminhos, nós aprendemos a suportar as aflições, nós aprendemos a suportar as dificuldades, as dores, nós podemos suportar, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Se não fosse Deus, nem aqui eu estaria mais. Se não fosse o Senhor Deus nos sustentar, nem aqui mais teríamos chegado. Como diz o salmista: deitei, dormi, me levantei, porque Deus me sustentou. Talvez é uma palavra que para muitas pessoas não vai entrar em seu coração, porque acomodaram-se, acostumaram-se com o evangelho anátema, com outra mensagem. E é como a mensagem diz: o mercenário ele entra por outra porta, e esse é o grande perigo, que uma outra porta, a porta a qual Jesus não abriu e qual não é Jesus, eles entraram, as pessoas o receberam, e as pessoas agora estão seguindo os seus falsos ensinos, e agora se levantam contra a verdade, porque se acostumaram que mentira é verdade, se acostumaram a seguir um outro evangelho. Qual que é o nome disso? Lavagem cerebral. O nome disso é mente cauterizada. Mente cauterizada é lavagem cerebral. Uma pessoa que ouve a mentira por diversas vezes, ela vai se acostumar que aquilo é uma verdade. Uma pessoa que ouve a mesma coisa sempre, por mais mentirosa que seja aquela coisa, ela sempre vai se acostumar que aquilo é uma verdade. E aí é como diz em Romanos capítulo 1, trocar a verdade pela mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. O nome disso é idolatria. Honraram mais a palavra dos homens do que a palavra de Deus, trocaram a palavra de Deus pela filosofia dos homens, trocaram o evangelho de Cristo pelo evangelho de mercenários que fundam empresas como se fosse igreja, trocaram o Senhor Jesus Cristo como pastor por mercenários, e eles não têm cuidado das ovelhas. É a hora de se despertar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nos últimos dias Deus ele dará do teu espírito. Os jovens profetizarão, Deus dará visões aos velhos, e Deus tem dado visões aos jovens, tem mostrado a verdade do evangelho. Deus tem dado sonhos aos anciões, aos de idade. Deus tem falado com muitas pessoas. Deus tem tirado para fora muitas pessoas. Deus tem tirado do meio da imundície, do meio da Babilônia, do meio da lambança. Jesus tem tirado. É assim que Jesus faz. É isso que Jesus ele faz. Ele tira para fora. Da onde está contaminado, Jesus tira para fora do meio do pecado. Jesus tira para fora do meio do engano, do meio da iniquidade. Jesus tira para fora da embriaguez. Jesus tira para fora da homossexualidade. Ele sempre tira para fora para colocar as suas ovelhas em um lugar seguro. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o pecado certamente ele te traz a morte, Jesus ele quer te tirar para fora do adultério, para fora da embriaguez, fora da mentira. Jesus ele tira para fora as suas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e seguem, e não seguirão um estranho mercenário de forma alguma. Aleluias. E assim a palavra continua dizendo: ora, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então todos quantos vieram antes de mim
Eles são ladrões, eles são salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem senão matar, ou melhor, o ladrão vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você viu quem é o ladrão, né? Jesus, ele diz que é o falso pastor, o mercenário. Ou seja, quem está por trás do falso pastor é o diabo, o que veio matar, roubar, destruir. E assim Jesus fala: o ladrão vem senão roubar, matar, destruir. Cristo veio trazer vida com abundância. O ladrão que a Bíblia está dizendo em João 10 é o falso pastor, ele que mata, rouba de diversas formas, mata e te leva à condenação, porque o ladrão veio para isso: matar, roubar, destruir. Em João 10, Jesus ele apresenta-se como o bom pastor, e o bom pastor tira na mão do lobo as suas ovelhas, ele tira as suas ovelhas para fora, mas o ladrão vem matar, roubar e destruir. O mercenário não tem cuidado das ovelhas. O mercenário, ele vê o lobo se aproximando, ele foge, ele vê o lobo próximo das suas ovelhas, das ovelhas de Cristo, ele foge. E é assim que fizeram. Muitos estão abandonando as ovelhas de Cristo, muitos estão deixando no campo a ovelha morrer, e Deus vai cobrar e requerer da mão de tais mercenários, porque não tiveram cuidado da ovelha de Cristo. E por que não tem cuidado da ovelha de Cristo? Porque o que move o coração é a ganância, é o dinheiro. No tempo da pandemia, muitos não tinham dinheiro para dar, e eles se esqueceram e deixaram muitos para trás. É assim que o mercenário age. Enquanto você tem algo para oferecer, enquanto você tem dinheiro para dar, você certamente vai ser lembrado. Mas o dia que você dizer não, certamente ele vai virar as costas e vai te deixar sozinho no campo. Mas só que Jesus, ele aparece nesse tempo, deixando as suas ovelhas, as suas 99, e vindo em busca dessa uma que está perdida, dessa única que deixou o pasto, que está deixada no campo sozinha. Jesus vem em busca dessa. Se alguém não tem coragem de deixar as 99, Jesus deixou e foi em busca de uma. Se alguém não tem coragem de deixar a fama para poder dizer a verdade, Jesus ele disse a verdade. Se alguém tem medo de perder o grande ministério que tem, que move milhões, milhares de dinheiro, Jesus ele não se importou se aquela multidão iria embora. Ele disse a verdade, e ele diz: vai, se vocês não querem então ouvir, então vai e segue a eles. Mas Pedro disse: todavia, para onde que nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? O discurso de Jesus não era para agradar as pessoas, por isso que Jesus ele tinha um discurso duro. Mas os mercenários têm um discurso agradável, porque querem, através de tais palavras, comover o seu coração, ganhar o seu dinheiro, fazer você ver ele como uma pessoa carismática. Aí você abre lá o YouTube, está lá Salmo 23, Salmo 91, a oração do livramento, a oração da bênção. E cadê a palavra verdadeira? A mensagem de Jesus, que confronta o pecado, que converte o pecador, que faz o pecador se arrepender. Se não tem arrependimento, não é a mensagem de Jesus Cristo. Se não é a mensagem da cruz, não é o evangelho de Jesus. Muitos estão usando os salmos para ganhar dinheiro, e por isso que tem milhões e milhões seguindo mercenários. Está aí, né? Hoje, infelizmente, as pessoas deixam de seguir Jesus. Isso é uma barbaridade, isso é lamentável. Para seguir Bispo Leonardo, para seguir Macedo, são mercenários, não tem cuidado das ovelhas. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Parece que é piedoso, mas não tem cuidado das ovelhas. Quando aparece ajudando alguém, todo mundo tem que ver. Não consegue fazer escondido e oculto, que a mão direita faz sem a mão esquerda ver. Não consegue fazer sem multidões estar ali bajulando e admirando e aprovando, porque são mercenários. É isso que move o lucro.
é fazer boas obras para receber mais. Mas Jesus ele diz: esse é seu galardão. Se você faz para receber em troca, em verdade eu te digo, você já recebeu o seu galardão, e é aqui nessa terra e não com Deus. Os ímpios fazem a mesma coisa. Eles dão para receber em dobro, eles dão para receber em troca. Mas Jesus ele vai dizer que quando nós fazemos assim, em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Qual a sua recompensa? A adulação dos homens, reconhecimento dos homens. Nós não queremos reconhecimento dos homens, nós não devemos buscar reconhecimentos humanos, nós devemos buscar o nosso nome escrito no livro da vida. Se nosso nome não for encontrado escrito no livro da vida, nós seremos lançados no lago de fogo e enxofre, e essa será a segunda morte. O mercenário ele tem uma mensagem de engano, autoajuda, filosofias. Os salmos são as orações de Davi. Os salmos apresentam o coração de Davi. Era a oração de Davi, não é sua. É a oração do Davi, não é minha. Foi ele que orou. A Bíblia apresentou aquilo, mostrando o coração de Davi, mostrando como Davi, de fato, ele amava a Deus. Mas hoje as pessoas querem a oração de Davi, elas querem o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é de Daniel, não é seu. Deus falou para Daniel. Tem coisas que Deus está falando para todos nós, e isso as pessoas não querem. As pessoas querem aquilo que na verdade Deus todavia não ordenou que se fizesse. Jesus ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a sua carne, negue a si mesmo, tome a sua cruz, venha após mim. Essas palavras de Jesus. Deixar os desejos da carne, renunciar à bebedice, renunciar ao adultério, renunciar à idolatria, deixar os ídolos do futebol e trocar as demais esculturas, jogar fora e trocá-la pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro. Deixar o adultério, arrepender-se, voltar-se para Deus, deixar os Exus para seguir Jesus, deixar Maria e seguir Jesus. Não tem como servir dois senhores, ou servimos a Deus ou a Mamon. É hora de se decidir. Isso é o Evangelho de Jesus. Renunciar a si mesmo, tomar a sua própria cruz. A nossa própria cruz é renúncia. Já está aí o nome da cruz, é renúncia. Se alguém não renunciar a si mesmo, tomando sua cruz, digno de mim, disse Jesus. Essa é a cruz, irmão. A cruz é renunciar a si mesmo, é renunciar à fraqueza. Não é se entregar à fraqueza, não é abraçar a fraqueza, não é usar justificativas para viver na fraqueza, dizendo que a carne é fraca. É na verdade sujeitar-se a Deus e resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus, ele se achegará até a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Muitos se sujeitam à imoralidade. Ah, que Deus me fez assim, Deus me fez gay, Deus me fez dessa forma. Deus não fez isso. No princípio Deus os fez macho, Deus os fez fêmea. Assim Deus os fez e disse: deixe o homem, seu pai, sua mãe, una-se a sua mulher, não serão dois, agora se tornarão um. E o que Deus uniu, o homem não separe. Deus uniu o homem e a mulher, e foi isso que Deus fez no princípio. Deus não fez o homem para mudar de ideologia e inventar outro tipo de ideologia.
Aleluia. Amém. Graças a Deus. São palavras verdadeiras, fiéis, são palavras dignas de toda aceitação, e assim a Bíblia diz que Jesus Cristo certamente deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor. As ovelhas de Cristo jamais darão ouvidos ao mercenário, jamais darão ouvidos ao estranho. Cuidado, Paulo escreve em 2 Pedro, na verdade está escrito na carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, está escrito: pois assim como houve no tempo antigo falsos profetas, falsos mestres, assim também no nosso meio haverá no vosso tempo falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que introduzirão heresias de perdição de forma encoberta. Eles negarão o Senhor, o Salvador que os resgatou, e com palavras enganosas e fictícias farão de vós negócio com palavras, pelo que já não é tarde a sua sentença. Leia a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Quem que você vai seguir? A Bíblia ou os intitulados pastores? Muitos deles são mercenários, compraram títulos, fizeram cursos, foram levantados por homens, mas não foram levantados por Deus. Homens o deram esse título, mas Deus não os colocou em tal lugar. Aquele que não entrou pela porta das ovelhas, esse é mercenário. E o mercenário nunca vai ter cuidado da ovelha, ele vai ter cuidado pelo salário, e pelo salário ele vai pregar o que as pessoas querem ouvir. Como diz aqui na palavra de Deus, não darão ouvidos mais a essa doutrina, mas buscarão para si doutores que pregarão coisas agradáveis aos seus ouvidos. E assim a Bíblia diz que, pelo que já os seus ouvidos estão com comichão e a mente está cauterizada, assim a palavra de Deus diz que se levantarão falsos mestres, como houve no tempo antigo. No nosso tempo haverá, eles farão de vós negócio. É hora de se despertar, é hora de ler a palavra de Jesus Cristo, é hora de se voltar para a verdade, é hora de fazer um compromisso verdadeiro com Deus, de seguir Jesus Cristo verdadeiramente, não somente de palavras, não somente através de discursos, mas a Bíblia fala que de todo o corpo, alma, espírito, todo o coração, nós devemos nos sujeitar a Deus, devemos voltar a Deus. Tornai-vos a mim e eu tornarei para vós. Resistir o diabo, ou melhor, sujeitai-vos a Deus, ele se chegará até a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. A Bíblia vai continuar dizendo: ora, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não dá a vida pelas ovelhas, mas sim pelo dinheiro. O mercenário está em busca de lucro, mas o bom pastor você conhece, porque ele dá a vida pela ovelha. Quem deu a vida pela ovelha é Jesus. Aqueles que quiserem imitar Jesus Cristo vão fazer a mesma coisa. Saiba discernir, busca em Deus discernimento. Deus nos deu espírito de discernimento, ou seja, Deus nos dá entendimento. Se alguém tem falta de fé, peça para Deus, que Ele dará a cada um sem medida. Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele dá sem medida. Ou seja, Deus dá entendimento, Deus dá sabedoria, Deus dá fé. Deus, Ele dá de fato aquilo que nós precisamos para permanecermos firmes até o fim. E é isso que Deus quer, que nós permanecemos firmes até o fim. Seja forte, corajoso, diz a palavra de Deus. Não temas. A Bíblia vai dizer que certamente aquele que permanecer até o fim será salvo, porque desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que pregam força para entrar no reino de Deus, eles se apoderam do reino de Deus. A essência do Evangelho é ter perseverança, esse é o segredo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Esse é o segredo, é manter o bom ânimo. Quem pode vencer o mundo já venceu. Jesus venceu o mundo, ressuscitou após o terceiro dia. O segredo é ter bom ânimo até o fim, é perseverar até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Esse é o segredo. Ninguém pode vencer o mundo, mas aquele que venceu o mundo, ele diz para ter bom ânimo, porque aquele que vencer dará a coroa da vida eterna, e a coroa da vida eterna está preparada para dar Deus a todos aqueles que vencerem. E aquele que vencer darei o direito que se assente na minha mesa e ceia comigo juntamente com o Pai, disse Jesus Cristo. Fiéis são essas palavras verdadeiras. Ouve a palavra de Deus, ó terra, o tempo está próximo.
Busca o Senhor com toda a tua força, todo entendimento, quanto se pode achar. Invoque Deus quando Ele está perto. Deixe o ímpio o mau caminho e torne-se para Deus. Jesus está às portas. Deus abençoe, a paz seja com todos aqueles que ouviram a palavra, todos quantos ouviram a palavra de Deus, que Deus continue abençoando em nome de Jesus Cristo. Desde quando eu comecei a pregar a palavra, o que importa para as pessoas é qual igreja você é, qual igreja que você é. As pessoas têm um grande interesse em saber de qual igreja que eu sou e elas querem sempre estar seguindo alguém, irmãos. Eu entendo que muitas pessoas ouvem a palavra verdadeira, elas sentem sede, elas talvez se identificam com a palavra, querem seguir essa pessoa que prega essa palavra, irmão. Mas, porém, mais importante do que seguir uma pessoa, irmão, que está pregando a palavra, é o dono da palavra, irmão. Mais importante do que saber quem é meu pastor, qual a minha igreja, é saber quem é o fundador da igreja, é seguir o verdadeiro pastor, o único pastor, Jesus. Agora há pouco uma senhora me perguntou qual que é a minha igreja, eu falei, é de Cristo, mas aonde é? Sabe, irmãos, é umas perguntas que não é difícil de responder, mas é umas perguntas que na verdade, irmão, mostra que as pessoas não sabem quem é Jesus, não conhecem o Evangelho. Para dar a entender para as pessoas hoje que igreja é um lugar, igreja você vai, igreja trata-se de templo e na verdade até hoje não entenderam que a igreja é Jesus. A igreja nem nós não somos nós, a igreja é Jesus. Pesquisa em Coríntios, a carta aos Coríntios vai dizer a qual a igreja é quando Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos os membros do seu corpo, ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo. Isso que nos faz ser parte do corpo de Cristo, ou seja, isso nos faz ser membros do corpo de Cristo, nos tornando então membros da igreja, a qual é Cristo. Eu entendo que as pessoas elas estão na sede de seguir o verdadeiro evangelho, mas não é seguindo pessoas que nós vamos seguir o verdadeiro evangelho, não é colocando a confiança, a dependência em homens que estão pregando o verdadeiro evangelho que nós vamos estar seguindo Jesus. A partir do momento que nós entendemos o verdadeiro evangelho, irmãos, se nós não temos força para seguir esse evangelho sem depender de homens, sem depender de pessoas para nos guiar, irmão, nós não conhecemos o evangelho, não. Nós não tivemos um encontro verdadeiro com Deus, não. A dependência de seguir homens hoje parece que é maior do que a dependência de conhecer o caminho. Aí quando as pessoas conhecem o caminho, elas sabem que é Cristo, ainda assim continuam confiando em homens para levar elas por esse caminho. A palavra é bem clara em João 10, eu sou o bom pastor, Jesus é o bom pastor, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de confiar em homens, eu não preciso de líderes, o meu líder é Jesus, irmão. Tem liderança maior que essa? A igreja que Paulo, ele na verdade instruía através de cartas,
ela era instruída quando Paulo não estava nem presente, ele estava nas cadeias, escrevendo cartas e instruindo eles. Quem era o pastor? Não dá o nome dos pastores, irmão. Quando nós vamos ver as igrejas lá nas cartas de Apocalipse, Deus está falando assim, o anjo da igreja. Ele não está falando o pastor da igreja, ele não está falando o pastor ciclano, fulano, o pastor A, o pastor B, o pastor C, não. Ele está falando o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É aquele que na verdade está ali, né? Junto com aqueles irmãos, ajudando eles na fé. Ele não está ali para que elas se sujeitem a elas, ele não está ali para que elas estejam obedientes a ele, ele está ali para ajudar elas. Nós devemos seguir Jesus, é ele que nós devemos sujeitai-vos a Deus, ele vai chegar até vós. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Isso é uma palavra maravilhosa, mas são poucos que na verdade querem entender ela, que se dispõem a entender ela. Essa mensagem foi pregada hoje, irmãos. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fiquem na paz.